Hoje nós abrindo o jogo com o Leão Lobo. Fizemos um pequeno resumo, bem pequeno, perto da carreira dele. E a gente mostra pra você agora, olha lá. Things are getting better, things are getting better, Paulistano, nascido em uma família de jornalistas, Leão Lobo começou a carreira nos palcos como ator. Por questões financeiras, aceitou a proposta de trabalhar como repórter no Jornal do Bairro, em São Paulo. E desde então, se tornou um jornalista apaixonado pela profissão e especialista na vida das celebridades. Já passou por diversos veículos de comunicação, mas a TV Gazeta foi a emissora que marcou a estreia de Leão Lobo nas telas brasileiras. Muito bem informado e com a língua sempre afiada, Leão Lobo causa muita polêmica no meio artístico e dificilmente alguém escapa dos seus comentários. Criticado por alguns e amado por muitos, chegou a vez de um dos fofoqueiros mais conhecidos do Brasil comentar sobre a sua própria vida no Abrindo o Jogo, aqui no programa Mulheres. Quero começar perguntando o seguinte para você, Leão Lobo. A sua saída recentemente da CNT causou muitas polêmicas. A CNT alugou 22 horas da sua programação e essas 2 horas que restam, o seu programa saiu da grade. Pelo menos na mídia, o que saiu, o que foi veiculado, é que você disse que essa continuava sendo mais uma macumba de Márcia Goldschmidt, que anos atrás teria feito uma mandinga. Aqui nesse estúdio, aliás, está amarrado. Foi aqui, gente. Foi aqui. Dizem que foi aqui. Isso é verdade. Testemunhas aqui, é verdade. É verdade. Da mandinga? E que você disse isso agora também? Não, eu disse, mas não tem nada a ver com a minha saída. Foram coisas que o repórter... Coisas distintas. O repórter me perguntou de algumas histórias da minha carreira e tal, e aí eu contei essa história, que é uma história curiosa, né? Porque que história é essa? Eu estava super feliz aqui na TV Gazeta. No Mulheres, quando a Claudete saiu, que foi para o seu lugar lá para a Record, né? Naquele momento, eles me deram 3 opções, falaram, escolhe uma apresentadora para ser sua parceira no programa. E aí me deram o nome da Astrid, da Márcia e da Cristina Rocha. Era o Teleton naquele dia, até falei com você lá. Foi. Aí quando cheguei lá, eu falei com a Astrid, imediatamente, que era minha amiga, que tinha trabalhado aqui comigo e tal, que eu adoro até hoje. Quando chegou lá, a Astrid falou, Deus me livre fazer programa, não, programa Mulheres, é popular, não sei o que, para dona de casa, não, estou com um programa chiquérrimo na Band, não sei o que, blá, 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 não quero. Falei, o salário é bom. Aí ela falou, não quero de jeito nenhum, não me interessa, não sei o que, tá bom, e aí partiu, a segunda opção era a Márcia. A Márcia. Cheguei para a Márcia, falei, a hora que ela chegou lá... Você conhecia ela, você era amigo dela? Já conheci. A primeira pessoa que entrevistou a Márcia na televisão, eu trabalhava na Rede Mulher, você também trabalhou. Também trabalhei lá. A Márcia comprou um horário lá. E aí o primeiro programa que ela foi dar entrevista foi o meu. Foi o seu. Então aí a gente se conheceu, ficamos próximos e tal. E aí ela fazia o programa, o horário era perto do meu e tal, a gente sempre conversava e tal. Aí ela foi para o SBT, deu aquela virada toda na carreira dela e tal. Só que aí ela estava numa fase horrível no SBT. Ela estava fora do ar e tal, 6 meses. Aí quando eu falei para ela que tinha essa proposta para vir para cá fazer Mulheres, ela caiu de joelhos, juro por Deus, lá no Teleton. Beijou minha mão e agradeceu. Bom, estreou. Na segunda-feira eu fiz o programa sozinho, depois teve um coquetel aqui em cima e na terça-feira ela estreou junto comigo. Primeiro dia, maravilha e tal. Na segunda semana, eu falava assim, Márcia, e eu ficava sentado numa mesa. Tinha um canto seu, no meu canto, e ela ficava andando pelo estúdio. E aí eu falava, Márcia, e a câmera vinha em mim, evidentemente. Aí ela não respondia. Eu ficava, Márcia. Isso dá uma raiva, né? 4 horas de programa. Quer dizer, não rolava, entendeu? E aí o pessoal da casa falava assim, olha, vocês têm que ser amigos, o programa depende... Não precisa ser amigo lá fora, mas aqui dentro tem cada um fazer a sua parte, depende dessa relação de vocês e tal.
E aí eu tentava e não dava certo, não dava. Até que um dia eu cheguei, para encurtar a história, e tinha uma roda de pedrinhas. Tinha macumba mesmo? Em volta da minha mesa. Eu não sabia, para mim era sujeira. De volta da sua mesa tinha pedrinha? Em volta todinha, assim, uma coisa redonda. Assim, em volta pedrisquinho. Aí eu falei, assim, eu ia sentar, o câmera fazia assim para mim, ele não está aqui, está no programa do Rony. Aí ele fazia assim para mim, não, ele lembra disso, né? Não. Aí ele falava assim, aí eu não entendi, sentei. A hora que eu sentei, ele fazia, não. Aí o câmera, que ficava com a câmera solta, veio para mim e falou assim, isso é macumba. Macumba. Mas foi você acredita que macumba pega? Não, e eu falei, não acredito nisso, gente, pelo amor de Deus, tal. Bom, só que no dia seguinte, na hora de abrir o programa, ela você não tirou as pedrinhas? Não, aí vieram limpar e tal. Mas aí na hora, antes quando iluminou o cenário aqui, ela ia abrir o programa, ela fez assim, ai, Lelê, isso é macumba, é pra você ir embora. Quer dizer, ela se denunciou, entendeu? Eu já sabia que era ela. Mas, gente, ninguém faz mal pra gente, as pessoas só fazem a gente mudar o trajeto e tomar um outro rumo, mas o que é da gente é da gente. E aí, bom, eu não liguei, fiz o programa, acabou, esqueci e tal. Quando chega no dia seguinte, eu vou me penteando para vir para cá, aí de repente a Bia, pequenininha, estava do meu lado, a Bia falou assim, sua filha. Pai, não sei o que, de repente eu falei assim, uma dor aqui, tom, e eu desmaiei. E eu acordei no hospital com 24/18 de pressão, aquelas coisas. Hipertenso e tal. Aí o pessoal daqui me ligou e falou assim, você sabe o que é isso, né? Aí eu falei, hipertensão. Não, macumba. Mas a gente... Meninos, se funcionasse, a gente estava tudo seco aqui. Mas a gente já devolveu. A história bacana foi isso, a história. A gente já devolveu. Já chamou o pai Celso de Oxalá, que não me deixa mentir. E ele já devolveu para ela. Eu falei, tá, tudo bem. Continuei não acreditando. Só que eu fiquei 15 dias no hospital. Quando eu voltei, tinha uma proposta da Band para ir embora. E eu estava super feliz aqui, gente. Eu só queria ir embora dela. Porque você queria fugir dela? Eu chorava toda tarde quando acabava o programa. Porque eu falava, eu tenho que falar com ela e ela não fala comigo. E tá bom. Aí eu ficava super mal e tal, ia para reunião, lá eles falavam, vocês têm que ser amigos. Eles diziam, mas não tem jeito, eu tento, ela não corresponde. Bom, aí tem que falar com ela. Eles falavam com ela, mas não resolvia. Aí quando vi a proposta da Band, vou embora. Foi. Bom, ia ganhar mais tal, e além de tudo... Ia se livrar dela. Em rede nacional, aquela coisa, ia me livrar dela. Aí eu falei, vou, né? Não tem jeito. E foi. E foi. Quando eu cheguei lá, o Rogério Galo me falou assim, estamos trazendo você e a Marcinha, porque as agências dizem que vocês vendem muito, que não sei o quê, queremos a dupla. Não adiantou nada. Não, pelo amor de Deus. O Rogério falou, não, mas comigo é diferente, comigo ela não vai comer e não sei o quê. Eu fui embora do Morumbi até a minha casa. Quando eu cheguei na minha casa, o Rogério Galo liga e falou assim, você tinha toda a razão. Ela falou que não divide programa nem com você, nem com ninguém, só que ela veio pelo alto escalão da casa. Então, nós vamos ser obrigados a acatar. Pegaram ela. E ela vai ter o programa dela, mas não se preocupa, porque você já está contratado, o seu vai ter seu horário e tal, e aí vamos procurar uma parceira. Que acabou sendo, por ironia do destino, a Astrid, que estava mal, que não ganhou o programa Chique na Band, e estava um ano parada, estava na Bahia, aí foi fazer, falou, me ensina a ser popular, eu falei aquilo porque eu não sei ser popular. E aí deu super certo, o Melhor da Tarde e tal. Mas aí eu falei, eu preciso aprender a acreditar em macumba, né? Porque fomos os dois juntos embora. Mas veja só, sempre tem gente que gosta da gente e gente que não gosta. Se fosse assim, não tinha um ser humano em pé nessa terra mais. Vai lá, Fefito, vamos começar contigo. Lobo, eu me preocupo com sua vida financeira. Eu espero que você tenha grana para pagar aluguel, condomínio, etc. Porque assim, só por cima, a lista de pessoas que eu fiz, olha, Luciano Zafira, Heriberto Leão, Paola Oliveira, Xuxa... Heriberto Leão? Sim, eu vi... A Henrique Castelli, desculpa, eu confundi. Henrique Castelli com Heriberto Leão. Meu amigo, Xuxa... Enfim, são poucas as celebridades que processou você e a Band. Não, ela processou a Band. Ah, tá. Mas não são poucas as celebridades que processaram. Não fui eu que falei. Era uma reportagem, deixa eu explicar isso, porque muita gente confunde isso. A Xuxa nunca me processou. Nem conheço a Xuxa. Na verdade, a Xuxa, ela processou a Band, fizeram uma reportagem num programa que eu apresentava, que chamava Atualíssima, e que fez uma banca aqui da Paulista, e o dono da banca mostrou a revista e mostrou ela nua. Então, na revista. Do jeito que é falado, parece que você segurou uma revista da Xuxa. Não, eu acho que nem fui eu, acho que nem que apresentou a matéria.
E aí, claro, que as pessoas misturam e tal, disseram que foi, mas Mas o fato é que não são poucas as celebridades que já se processaram. E eu sei que você perdeu alguns desses processos também. Alguns eu ganhei, outros eu perdi. O do Henrique Castelli eu ganhei. Você já perdeu muita grana em processo? E como é que você lida com essas pessoas? Você para de falar mal delas? Elas vão para o limbo? Não, ou eu paro de falar, que também não faz diferença, né? Por exemplo, o Thiago Lacerda, quando terminou a audiência lá, ele falou assim para mim, ele veio me dar a mão e falou assim, queria te cumprimentar porque não é nada pessoal, eu não tenho respeito pela sua profissão. E ele ficou com a mão assim e eu falei, não, respeito você devia ter pela minha profissão, porque se não fosse a minha profissão, você não existiria. Eu falei, enquanto artista. Eu falei, porque aí eu só falaria de Estênio Garcia, de Lima Duarte, de Carlos Vereza, dos grandes atores. Virei as costas e fui embora. E não deu a mão para ele? Não dei a mão para ele, né? Uma pessoa que te processa, quer dizer, como que não é pessoal? Ele foi da cueca, né? Não, o da cueca foi com o Gugu. A cueca foi o Gugu, né? Aqui foi uma história dele era que o quê? daqui. Uma senhora, quando a Claudete apresentava o programa comigo, tinha umas pessoas que ligavam, tinha uma mesa com telefone, era o formato do programa na época, e as pessoas faziam as perguntas que queriam. Então vinha no papelzinho e eu repetia, eu respondia. E eu inventei uma brincadeira, por isso que eu falei do Bilu Teté. Bilu Teté processou ele também, foi por causa do Bilu Teté, porque foi o seguinte, eu ia embaixo da mesa e falava, ai, derrubei meus bobs, minhas presilinhas, não sei o quê, e entrava embaixo da mesa, né? E ficava lá até passar a pergunta, vinha a próxima pergunta. E aí era uma brincadeira que a gente criou aqui para fazer. E só que assim, a música não era eu que colocava, né? E aí botava a música Bilu Teteia, que era o meu tema, porque ficava a mesa vazia, então ficava Bilu, Bilu, E você Teteia, começava até dançando, eu lembro. Exatamente. Então eu falei para a juíza isso, eu falei, não, senhora, esse é o meu tema. Aí, não era especial a ele. A ele, mas aí ela entendeu que era uma alusão a ele e tal, então teve que pagar. Mas ele pedia assim quase 1 milhão. E você pagou quanto? Eu paguei 18 mil. Entendeu? Mas 18 de um, 18 do outro, 18 do outro? Exatamente. É uma grana. Foi. Não, é horrível você tem que pagar. Né? Por exemplo, 10, a Daniela Winitz eu paguei 10. Mas por uma injustiça total, entendeu? Você fica pé da vida, porque a Suzana Vieira não teve nem audiência. Não sei se é porque ela é da Globo, não sei o que aconteceu, mas não teve audiência, não me chamaram. Eu paguei 25 mil, já veio a ordem que mas, menina, onde você tira esse dinheiro? Do meu trabalho. Só tenho o meu trabalho. Né? Mas aí você não paga as contas, Leão, por isso que eu disse que estava preocupado com a sua vida financeira. É difícil. Mas foi uma época, foi um momento da minha vida em que tem um advogado no Rio de Janeiro que vivia disso. Depois eu descobri que ele tinha um escritório que ficava gravando os programas e pegando momentos do programa para... Aliás, aconteceu uma coisa muito engraçada que preciso contar para vocês no Thiago Lacerda. A juíza era uma jovem, assim, mais ou menos da tua idade e tal. Obrigada. E ela tinha o cabelinho assim, que nem eu tenho Chanel e tal. E aí, num determinado momento, só tinha homens na sala, os advogados daqui, os meus advogados, os advogados dele e tal. Aí, de repente, botaram uma fita dizendo que era o programa. Só que entrou, era uma fita de motel, mas daquelas bem escabrosas mesmo, entendeu? E a moça, a juíza, fazia assim, por favor, senhores, adiantem essa fita. E quanto mais adiantava, pior ficava o negócio. E aí todo mundo começou a rir. Mas pegaram a fita errada? Então, aí o meu advogado, o advogado daqui, falou assim pro advogado dele lá, falou assim, o senhor devia tomar mais cuidado onde o senhor grava suas fitas, doutor. Onde grava os programas. E a juíza vermelhíssima, que nem eu estou agora. Tadinha. Bom, vamos agora a Neide. Neide Oliveira, jornalista da nossa Rádio Gazeta FM, a primeira do nosso dial. Vai lá, Neide. Tudo bem? Ficou lindo seu cabelo, viu? Obrigada, Silvio Rezende. Ficou lindo, arrasou. Não sabia que era ele, não. Ficou muito lindo. Mande um beijo pro Beto Rivera, antes de mais nada, que eu amo de paixão. Ele é querido, você trabalhou com ele, ele te adora. Além dos desafetos dos artistas, você também, com as pessoas que você trabalha até nas próprias emissoras, teve uma discussão sua com o Gilberto Barros, uma fofoca que te prejudicou muito. Você voltou a conversar com ele, não? Não foi fofoca. E a gente vai saber que história e que babado foi esse com o Gilberto Barros. Não falei que o Leão Lobo vai responder agora pra gente, pra Neide, só resumidamente. Refaça a pergunta, Neide, por favor. Gilberto Barros, você voltou a conversar com ele, que teve uma discussão entre vocês, uma fofoca? Discussão não teve. O que aconteceu foi o seguinte, Gilberto Barros, mas ele é conhecido pelo meio aí todo, né? Todo mundo sabe, conhece bem o Gilberto, né? O Datena, não foi à toa que o Datena deu ele numa pizzaria, né? Numa churrascaria.
Você não gosta do Gilberto? Não, eu acho que ele não gosta de ninguém, né? Na verdade é esse, não sou eu que não gosto dele. Até, engraçado, eu era ouvinte do Gilberto Barros quando ele trabalhava na Rádio Globo e eu era fã dele. Quando eu conheci pessoalmente, eu fui me decepcionando tanto, já lá na Rádio Globo, quando a gente trabalhou juntos. Depois começou aquela história da Bandeirantes. Eu estava na Bandeirantes, um dia, de repente, entra um comercial e fala assim, o Leão está chegando. Aí eu não entendi nada, mas aí todo mundo já começou a me ligar no celular, dizendo, ué, mas você já não está aí? Eu não sei, eu falei, não estou entendendo. Bom, enfim, eu não sei se foi por isso, se ele ficou preocupado, né, com essa coisa, porque ele estava usando o meu nome e tal, porque eu chamo Leão Lobo no documento, quer dizer, eu não posso mudar meu nome, eu não posso mudar para Gilberto ou para qualquer outro nome, né? Aí ele chegou lá usando o nome de Leão e tal. Mas ele já usava na Record. Ele tinha um Leão, era Leão... Foi criado na Record por causa do Ratinho. Era Leão Livre o nome do programa, porque o Ratinho saiu, né? E aí o Gilberto falou assim, sai o rato, entra o leão, que fizeram essa brincadeira e criaram. Mas enfim, quer dizer, até por uma questão de delicadeza, ele poderia ter mudado isso e tal, mas não mudou. Mas pode ter sido estratégia da emissora. Também pode ter sido, nada contra isso. Aí chegou, ficou e tal, aí eu depois inclusive apresentei, fui eu que tinha que chamar no Melhor da Tarde o programa dele e tal. Só que aí estreou, eu elogiei o Sabadaço, que era o programa de sábado. Botei, fiz uma crítica elogiando no meu site. Quando estreou Boa Noite Brasil, era muito ruim, porque primeiro era uma pretensão de que ele fosse o Flávio Cavalcante, né? E coisa que ele não chega nem próximo, né? E era uma coisa assim, quer dizer, chamava os repórteres entravam lá, não tem nada para contar. Quer dizer, a estreia foi um desastre. Aí quando eu saí, eu passei pelo carro, o pessoal falou assim, nossa, deu traço. E aí eu nem considerei isso, mas levei, quer dizer, essa coisa na mente. Bom, fiz a crítica e falando do programa, falando que infelizmente o programa tinha sido muito ruim, que a Bandeirantes tinha construído um teatro para fazer esse programa, infelizmente que era uma atração diária e que infelizmente foi um erro, porque a produção tinha errado tudo e tal. Bom, no dia seguinte eu chego para trabalhar, quando eu entro, eu falo assim, não, você não pode trabalhar hoje. Por quê? A maquiagem falou, não, a gente tem ordem para não te maquiar. Bom, ficou uma coisa assim, um clima horroroso. Aí eu cheguei lá na direção, que era o Celso Tavares de Oliveira, que era meu amigo, tinha estudado comigo. Eu falei, Celso, que coisa, vai para casa, Leão. Não pergunta nada, vai para casa. E ficou aquele clima horroroso. Eu fui para minha casa, mas assim, desesperado, né? Aí me liga do RH da Bandeirantes e fala assim, viaja com a sua filha para Nova York. Assim, a chefe do RH, juro por Deus. Mas alguém tinha te falado, Leão, a partir de agora, você não pode na sua coluna, que não tinha, ou no programa, não tinha nada a ver com a TV, ainda que me fazer falassem, esse tipo de comentário. Não, mas se tivesse falado, você bom. É uma coisa combinada, ou então, eu decidia se eu ficava na emissora ou não. Sim, né? você decidia. Mas nunca me disseram nada. Bom, mas enfim, eu prezo a minha liberdade, vou prezar sempre o que eu escrevo, o que eu penso, eu vou escrever sempre. E aí eu saí, bom, não sabia o que era. Depois de um tempo, o RH me ligou pedindo para passar lá que eu tinha que assinar um papel diminuindo o meu salário e dizendo que eu tinha que ficar fora do ar durante 30 dias. Eu assinei, porque eu era obrigado a assinar, mas antes eu fui procurar um advogado. As minhas advogadas são maravilhosas, mas elas não são especificamente advogados de artistas. Então eu procurei um advogado que é especialista, não vou falar o nome dele porque é um querido amigo. É aquele lá. É, um famoso. E aí ele chegou e quando eu cheguei lá, ele me recebeu lindamente, meu amigo. Aí ele falou assim, Leão, eu vou te dizer uma coisa, você está certo, mas é melhor você ficar quieto porque é perigoso. Manda quem pode, obedecer quem tem exatamente. Juízo. Então, ele falou assim, eu sou advogado dele, por isso eu estou até com a tua crítica aqui na mão. Mas eu sou teu amigo antes de tudo. Então, eu vou te dar um conselho, fica quieto. Essa altura, pelo menos, você já sabia que era a crítica que tinha causado tudo isso. Não, fiquei sabendo lá no nessa hora dele. Só, né? Foi nessa hora. Aí eu falei, entendi. Aí eu li a crítica, inclusive lá com ele. Ele falou, você vê, em nenhum momento você fala mal da Bandeirantes. Só que ele foi para os donos da Bandeirantes e disse que você tinha falado mal da Bandeirantes. Você fala mal do programa. E nem, ao contrário, você elogia a Bandeirantes que construiu um teatro e tal. Bom, aí que eu tomei em pé do que estava acontecendo. Aí, mas você mentiu? Não salário, deu traço? Então pronto, né? Meu salário foi reduzido a 1/3. Agora você imagina, Kátia, você tem escola de filha para pagar, tua vida inteira, teu padrão de vida todo. E de repente o teu salário é reduzido a 1/3. E aí fiquei assim. E aí fora do programa, fiquei 20 dias. O programa traçou o Melhor da Tarde, me chamaram de volta e eu fiquei sabendo disso lá.
me chamaram 10 dias antes para voltar. Quando eu voltei, eu nunca vou esquecer, eu chorei no ar esse dia. A Astrid, o programa tinha mudado o cenário inteiro, só tinham corações, que eram as coisas da Astrid, tinham tirado todos os meus leões do cenário, aquela coisa toda. Me puseram numa cadeira manca, uma poltroninha, com uma almofada em formato de coração. Eu lembro que eu estava gordo, porque eu tinha comido aqueles dias assim, de nervoso. Aí botei a almofada na frente, eu lembro. Eu tinha 3 minutos para contar fofocas no final do programa. 3 minutos? Você foi 3 4 horas. E que eu fazia merchans do meio-dia até as 4 da tarde. Aí tinha perdido todos os merchans, além do salário, né? E aí tinha 3 minutos para contar a fofoca. Aí, olha o destino como é engraçado. Foi até bom ter contado a história da Márcia antes. Eu estou com o ponto no ouvido, eu ouço a Márcia falar assim no outro estúdio. Ué, o que aconteceu? Está dando 3 hoje? Aí alguém respondeu para ela da produção. É que o Leão voltou, o Leão Lobo voltou. Aí ela falou, ai, bendito, porque eu não aguentava mais pegar com traço. No segundo dia deu 4 pontos. Aí foi subindo, aí 7, aí 8, aí parou no 8. E ficou dando 8 todo dia. Aí eles me pediram para fazer meia hora o programa. Aí eu fiz meia hora. Aí no meu contrato... Mas não tinha aumentado o salário até então? Não, o distrato que eles tinham feito dizia que eu só podia ficar meia hora no ar, a partir daquela data. Então, aí minha advogada falou, eu falei, calma, deixa... Dá tempo ao tempo. Aí dá para você fazer a hora nacional toda? Dá. Aí dá para você fazer desde o meio-dia? Dá. Aí porque os clientes estão pedindo, aí voltei a fazer os meus merchandise. A Astrid até brinca que ela comprou o apartamento dela em Salvador com tanto merchan que ela ficou fazendo nesse tempo. No tempo que você ficou fora. Exatamente. Né? E aí, bom, aí eu voltei, comecei a vida normal. Aí eles compraram umas novelas portuguesas, que o seu sogro dirigia. Morango com Açúcar, né? Morangos com Açúcar e Lágrimas, como é que era? Era uma novela maravilhosa, que eu assisti tanto. E eu tinha que apresentar. A agência de publicidade falou, só o Leão Lobo pode explicar, porque a gente vende novela para Portugal, como é que a gente vai comprar a novela de Portugal? Então, só o Leão Lobo vai poder explicar isso para o público. E eu traduzia a novela, porque o sotaque era muito carregado. Então, eu ficava explicando, agora eles vão se encontrar, e não sei o quê, agora a filha vai ficar com raiva da mãe porque ela está namorando. Eu ia no intervalo, eu ia explicando a novela. E a novela estava dando certo e tal. E aí eu fiquei mais esse tempo no ar. Aí eu falei, agora é hora. Aí minha advogada voltou lá, falou com eles. Aí eu voltei ao meu salário, mas isso demorou quase 1 ano para eu voltar ao meu salário normal. Então foram essas coisas. Aí me obrigaram a ir ao programa dele, porque tinha aquele programa da Máquina da Verdade, eu tive que sentar naquela máquina. Mas eles te obrigavam aí? Ainda bem que aqui ninguém obriga a gente em lugar nenhum. Se você é contratado da emissora, a emissora te manda fazer, você não vai fazer? Então, mas aí depende da emissora. Aqui as pessoas, você sabe como que agem? Eles falam assim, fulano tá te convidando, você tá afim? Eu falo assim, sinceramente, eu não gosto da pessoa, então não vai. Kátia, eu vou te dizer uma coisa, aqui é a casa que eu saí chorando, porque foi quando eu saí chorando por causa da Márcia, e voltaria sorrindo a hora que me chamasse, porque essa casa é uma bênção, o SBT é a mesma coisa, são 2 casas que são especiais mesmo, não tem jeito. Agora as outras, eu não sei, as que eu trabalhei, nenhuma delas foi tão bacana. E aí você foi para a Máquina da Verdade, lá com o Gilberto? Exatamente. E aí ele te perguntou isso? Ainda ele fez questão de botar uma pergunta mais ou menos assim e dizer que eu tinha falado mais ou menos a verdade na última pergunta. E você encontrou depois disso? Eu encontro sempre. E aí não fala nem nada. Acredita que ele botou num programa dele agora na Rede TV, eu não estou falando bobagem. Porque quando eu usava o Leão, eu achava bobagem, esse é o apelido dele, tudo bem. Agora ele criou um quadro chamado As Lobas do Leão. Agora, eu só posso achar que é pessoal, né? Relaxa. Não, você acha que eu ligo? Eu tô contando aqui para vocês me perguntarem. Mas eu quero que ele seja muito feliz bem longe de mim. Eu não quero encontrar nem na churrascaria. Mama, vai lá. Não, nós somos conhecidos há muitos anos. Há muitos amigos, né? Amigos de mais de 35 anos, muitos anos atrás. E realmente teve uma época que eu vi você mal, para baixo. Teve uma época em que eu vi você muito triste. Eu fiquei com medo que você fosse cometer uma bobagem. Uma época. Eu quero que você diga pra gente, que época foi essa? Lembro. Mas uma época que você estava muito triste, que você... Que programa era?
foi numa dessas, talvez nessa época. Foi nessa época. Que ele estava na Bandeirantes. Não, na Band. Eu só fui feliz na Band durante 3 anos, quando eu fazia o De Olho nas Estrelas. Então, peraí que você vai contar que momento foi feliz e que recordações você tem de lá nesse sentido. Voltando aqui ao nosso Abrindo o Jogo, hoje com o Leão Lobo, Mama perguntou, só resumida? Se aquela fase que eu acho que ele estava muito deprimido, qual foi, né? E você acabou perguntando qual foi a mais feliz dele. Então, você ficou tão deprimido desse jeito? Eu fiquei. Na verdade, eu sou uma pessoa muito otimista. Porque ele é o homem que está dentro de um carro e o carro vira o carro da alegria. Exatamente. Né? A gente viajava, era o carro da alegria. E de repente ele ficou murcho. E o povo todo falando, ele vai perder tudo, ele vai perder a casa, ele vai ter que vender tudo. Foi por causa dessa história, dos processos, a emenda com essa história da Bandeirantes, que tira o meu salário e tal. Eu fiquei muito infeliz. Sabe que a Marlene Matos, quando chegou na Bandeirantes, eu falei, o meu momento mais feliz, talvez na televisão, tenha sido aqui. Eu fui muito feliz, no SBT eu fui muito feliz, estou muito feliz agora de novo lá com o Ratinho, mas eu acho que o momento muito feliz na Band foi quando eu fazia o De Olho nas Estrelas. Quem me deu esse programa, eu levei o projeto e ela aprovou, foi a Marlene Matos. Mas quando ela chegou lá, ela falou assim, o que está acontecendo com vocês aqui? Eu cheguei aqui para dirigir a emissora, está todo mundo triste. Você está triste no ar, passa no ar que você está triste. E os olhos da gente entregam, né, a Márcia está triste, o Gilberto está triste, ela falou, né? E eu falei, olha, porque a gente é maltratado. Ninguém olha pela gente, a gente não tem roupa, a gente não tem isso, a gente não tem nada. Aí, sabe, nada que realmente faça com que a gente fique feliz, que a gente se anime, que o programa vai melhorar. Não é cuidado, né? É cuidado. Aqui, por exemplo, é uma emissora que eu sempre fui cuidado. Eu nunca esqueço do carinho que as pessoas tinham da equipe. Só tenho amigos aqui em volta, né? Por isso que eu falo dessa casa que é maravilhosa. E como lá no SBT eu encontro Jesus, o Rock, são meus amigos de não sei quantos anos, né? O Liminha. Então, é isso que eu acho que é fundamental. E tem uma hora que eu olhava para a Band e falava, o que eu estou fazendo aqui? De um lado tinha Otávio Mesquita, do outro lado tinha Gilberto Barros, do outro lado tinha Márcia Goldsmith. Você não gosta do Otávio Mesquita? É uma pessoa complicada também, né? É complicado? É uma pessoa complicada. Por essas coisas que eu mais ou menos... Iguais dos outros? Entendeu? Então eu ficava pensando, eu falava, meu Deus, o que eu estou fazendo nessa emissora? Entendeu? Eu me sentia assim como se fosse um peixe fora d'água. Né? Já em outros lugares todos que eu trabalhei, não. Mas e se por um acaso, agora, o João Saad está assistindo a gente, vamos dizer, ele fala assim, puxa, ele é um lobo, João Saad. Gosto muito da família Saad, não é nada com a família Saad. O problema são os outros. Mas que o Johnny Saad estivesse assistindo a gente, fala assim, puxa, ele é um lobo, vou contratá-lo. Leão, vem para a Band, você iria? Eu teria que conversar muito, acho que teria... Hoje eu faria um contrato, eu sou muito amigo da Renata Fã, que é advogada, né? E ela fez um contrato, me contaram, não foi ela que contou, não, que assim, super amarrado. Então, hoje eu procuraria a Renata Fã, faz o meu contrato com ele. Mas eu acho que em todos os lugares existem, eu acho que formas e formas da gente se proteger. E um contrato bem feito é a única forma que um artista tem de evitar problemas. E aí desafetos, né? Exatamente. Porque você vai ter que discutir, aí pra quê criar um desafeto? E um contrato protege a gente contra porque é muito complicado, porque aí você fica à mercê. A família, sabe? Um dia eu estava chorando naquele pátio que tem lá, que tem um bosquezinho ali na Band, né? E eu estava ali chorando atrás de uma árvore. E aí um dos meninos da família Saad chegou para mim e falou, o que você tem, né? Você está se sentindo mal? Aí eu falei, posso ser sincero, não tô me sentindo mal, eu estou triste. Eu falei, porque é por causa da sua emissora. Eu falei, sabe, desabafei assim. Ele falou, não. Aí a Nonô, que era a mãe dele, me ligou no dia seguinte. E aí ela me falou uma coisa no telefone que eu achei muito engraçado. Ela falou, mas não liga, Leão, porque eles tratam assim até a minha filha. Aí eu falei, olha, a senhora deve dizer que até a sua filha é maltratada lá. Eu não tenho mais o que fazer aqui nessa emissora, né? Entendeu? Andressa Capanema, vai lá. Leão, assim que você saiu, que foi anunciado que seu programa na CNT vai acabar,
Você saiu falando de amigos, de inimigos e cutucou uma pessoa muito poderosa, que foi o bispo Edir Macedo. Você chegou a declarar que o que ele faz não é religioso. Não, o que não você foi isso. diz, o que você quis dizer exatamente com isso? E você tem alguma coisa de bastidor com ele que a gente ainda não sabe? Volta e a gente vai saber essa história babado de Leão Lobo. E esse tal comentário, esse foi um dos comentários que eu disse que era uma oportunidade boa da gente saber a verdade de Leão Lobo. Não estou dizendo que o jornalista que publicou, gente, publicou uma mentira. Mas existem aquilo que a gente falou, uma frase que às vezes é colocada num outro contexto e que muda completamente a história. Resposta de Leão Lobo, resumidamente, só a gente lembra na pergunta, Andressa? Qual é a sua relação com o bispo Edir Macedo? Você deu uma entrevista recente dizendo que o que ele faz não é religioso. O que tem exatamente por trás dessa frase? Não tem nada por trás, tem pela frente. Na verdade, não tem nada contra o bispo Edir Macedo e muito menos contra a religião. Inclusive, numa das matérias que eu dei entrevista, saiu assim, os evangélicos entram no meu caminho todas as vezes. Não. O que eu disse é assim, que é a terceira vez que eu perco o emprego por causa da igreja. E porque a igreja compra, ou compra emissora, ou compra horário e tal, né? Mas eu acho legítimo isso, porque eu acho assim, eles têm dinheiro para pagar e a emissora precisa do dinheiro. Então, eu acho uma coisa legítima. Aliás, preciso agradecer muito a família Martinez, que sempre foi encantadora comigo. Se tem um lugar que eu fui feliz também, aí durante 5 para 6 anos, foi a Rede CNT, adoro todo mundo da família Martinez, gosto da casa, tudo. Mas é legítimo, quer dizer, é um negócio. Um vende e né? outro quer comprar. O outro quer comprar. Agora, o que eu disse, que eu não aceito, é que ele disse em público, numa entrevista, ele diz assim, a minha igreja vai ser a Globo das igrejas. Quer dizer, não dá para comparar uma televisão, quer dizer, uma coisa de glamour, de negócio, com uma igreja. Então, eu falei que essa frase era infeliz. E assim, e é verdade, quer dizer, são várias vezes que agora, eu também trabalhei na Rede Mulher quando era deles, fui muito bem lá, muito feliz, não teve problema nenhum com eles. Trabalhei na Rádio Record durante 3 anos agora, só que a Rádio Record fechou no final, né? Mas também acabou a programação e tal. Mas também trabalhei lá durante 3 anos, não tenho problema nenhum com eles. O que eu tenho problema é isso, eu acho assim, primeiro, que deveria existir uma lei, e aí não tem nada a ver nem com o bispo e nem com os donos das emissoras, tem a ver com o governo mesmo e com a nossa força enquanto categoria. Mas existe uma lei nesse sentido. Mas que não então não é obedecida. Que não é levada tão a sério, mas que existe uma lei que é a lei de concessão. Então eu peço ao ministro Paulo Bernardo e à presidenta Dilma que olhem por nós, porque a nossa categoria vai acabar uma hora. Toda hora você tem visto rádios inteiras acabando, ou né, o AM está praticamente acabando. Né? E eu não falo por mim, não, entendeu? Não é uma coisa pessoal, é pela nossa categoria. Porque os professores vão para a rua. Agora a gente não vê artista ir para a rua, até porque nós não somos unidos o suficiente, porque temos o ego inflado, talvez demais, né? E a gente vê todas as categorias reivindicando, a gente não. Então eu peço, pelo amor de Deus, senhor ministro, olhe por nós. E presidenta, olhe por nós. Ou faça essa lei ser cumprida, que só 25%, né? Ou então faça uma nova lei. Né? Eu sei que é muito complicado fazer isso, principalmente nesse ano, que é um ano político, né? E tem bancadas e depende das bancadas e tudo mais, mas eu acho que a gente tem que, ou a gente faz isso, ou a gente vai acabar com a nossa categoria, né? A gente está vivendo, aquilo que você falou, eu fico preocupado com o meu dinheiro, eu não fico preocupado nem com o meu dinheiro, eu fico preocupado com o dinheiro da categoria, né? A gente está vivendo meio que a míngua, rádios e mais rádios fechando, gente. Eu vejo companheiros aí em desespero, né? Eu, graças a Deus, sou jornalista, eu trabalho, faço outras coisas e tal, tenho o meu site, mas eu vejo companheiros que não tem como sair, né? Então eu estou falando em nome de todo mundo mesmo, né? E agora, que é legítimo, eles comprarem o que eles quiserem. Pode. Agora, não é esquisito uma frase dizer assim, a minha igreja vai ser a Globo das igrejas? Parece uma coisa de poder que não tem nada a ver com religiosidade, pelo que eu aprendi com religião, né? Agora, infelizmente, acabou o nosso tempo. A gente pediríamos mais umas 2 horas de programa, não seria nada mal. Mas só lembrando, o site do Leão Lobo, portaldoleãolobo.com.br, portaldoleãolobo.com.br. A rádio? É a Rádio Iguatemi, AM 1370. E até dia 9, até segunda-feira, ainda estou lá na CNT. Depois...
Depois... Aguardo propostas. O seu caminho, como sempre, embora muitas vezes a gente tem que pegar um atalho, sempre acaba se direcionando, eu acho, não, tenho certeza, dessa vez não vai ser nada diferente, não. Você pode ter feito alguns desafetos, mas você fez muitos afetos ao longo da sua carreira também. E principalmente com pessoas que são responsáveis por emissoras de televisão. Isso é muito importante, pessoas do bem. Dizer a você que a gente torce muito por você na de hoje, não? E eu tenho certeza que você em breve vai estar mais feliz e alegrando a vida de todo mundo também, viu? Obrigada, obrigado por esse carinho nesse momento. Agradeço sempre, viu? Andressa Capanema, seus contatos? Estou no Twitter, @acapanema. Fefito. Amanhã é dia de novelas aqui no Mulheres, então não perde, que eu tô aqui para tricotar. Vai lá no r7.com/Fefito para saber tudo sobre o mundo da TV e @Fefito no Twitter e no Instagram. Mas só me segue se não for mala. Só queria dizer pro Leão que ele é muito querido. Tem, o chefe André Meana mandou mensagem, o Bota Filho mandou mensagem, mandando um beijo pra você, fazendo perguntinhas e tudo mais. E um monte de gente no Twitter, aqui nas redes sociais, explodindo de amor por você. Viu? Só amigo. E essa energia boa é o que faz a gente crescer cada vez mais pessoalmente, né? Neide, obrigada mais uma vez. Você que quer aproveitar as promoções da nossa rádio Gazeta FM, é só acessar o site. gazetafm.com.br. Beijo, Roberto Rivera, todos os locutores da rádio. Leão, sucesso pra você. Obrigado, beijo, a Bia também. Não esquecerei esse momento, viu? Nem eu, viu? Espero que em pouco tempo a gente tenha você de volta às telinhas, viu? Obrigada mesmo. E olha, vamos ficar atentos que em breve, quem sabe, a gente não tem novidades com o Leão Lobo. A gente espera e a gente deseja